Os Estados Unidos e a Rússia fizeram ontem a primeira reunião de alto nível desde antes da guerra da Ucrânia, e essa reunião feita em Riad, capital da Arábia Saudita. Ela foi uma iniciativa do presidente americano, Donald Trump, que deve se encontrar pessoalmente agora com Vladimir Putin no país árabe em algum momento no futuro próximo. Mas essa reunião gerou reações de Kiev e de países europeus que protestaram contra o formato bilateral sem envolver nem mesmo a Ucrânia. O Trump falou sobre isso ontem em uma coletiva na Casa Branca, e a gente vê com legenda na tela. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years and a long time before that. This could have been settled very easily. Just a half-baked negotiator could have settled this years ago without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives, and without the loss of cities that are just laying on their side. You have those magnificent golden domes. Bom, Fred, agora a gente tem aí essa negociação que avança, mas que tem ali alguns pontos de conflito. Acho que a gente pode entender agora, né, falar com o nosso espectador qual foi o resultado desse encontro, que não foi, vamos deixar claro aqui, entre o Putin e o Trump, né? Foi entre representantes dos países. Sim, é o início de uma negociação que aconteceu na Arábia Saudita, patrocinado pelo príncipe da Casa de Saúde. O que acontece? Ali reuniu-se o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, o equivalente dele, que é o Sergei Lavrov da Rússia, mais alguns grupos. Entre as coisas que se chamaram a atenção, né, é o início desse processo de paz, a definição de uma equipe de alto nível, né, a retomada das relações diplomáticas Estados Unidos e Rússia, que não foram cortadas, mas também estremecidas já há um bom tempo, desde 2014, né? E uma aceleração da cooperação entre os dois países. Chamou atenção 2 pontos. Um dos pontos não havia representantes nem da União Europeia, muito menos da Ucrânia, nesse encontro. E segundo, já estão começando a falar em coisas muito aceleradas. Sergei Lavrov falou em o fim das sanções econômicas contra a Rússia, que é uma sanção que, de acordo com cálculos do Tesouro Nacional, significa o corte de mais ou menos de 5% do crescimento do PIB anual da Rússia desde 2022. Então é uma coisa significativa. E o Marco Rubio, o secretário de Estado, ele não descartou. Ele disse que isso vai fazer parte de uma outra fase, né? O que eu estou falando dessas sanções está aí na tela, né? A base é o congelamento desses ativos, um valor de 350 bilhões, restrições para venda de tecnologia, principalmente tecnologia de uso civil e militar, proibição de compra de ouro, de petróleo e gás, ou com taxas sobre isso, e a retirada de empresas norte-americanas que acabaram acontecendo nisso, que gerou algumas perdas, né? É mais ou menos nisso. Agora, é uma coisa que não está descendo muito bem. A gente tem essa fala do Lavrov, mas isso os Estados Unidos confirma? Qual que existe mesmo essa... Não nega. Na linguagem das negociações, tanto comerciais quanto nas negociações políticas, não negar já é uma abertura para que isso possa ser discutido. E é uma coisa que ali é meio contraditória dentro do governo, né? Outro representante, o Mike Waltz, que estava lá, ele já falou que é a favor da manutenção das sanções. O Mike Waltz é assessor de segurança nacional dos Estados Unidos. Mas é uma coisa que, assim, há um espaço para negociação. E o Trump é um cara que é muito interessado em fazer negócios com a Rússia, e não é de hoje. A gente tem, acho que a gente pode aprofundar um pouquinho nessa questão dos negócios do Trump, mas vamos primeiro para as respostas que vieram, né? O que diz a União Europeia, o que diz o Zelensky, porque até pela própria fala do Trump a gente vê que gerou realmente um incômodo, né? Sim. E a gente teve as manifestações ali da União Europeia e de Kiev também com essa insatisfação, né? Com a falta do convite, com a falta da presença deles nessas negociações que não envolve só a Rússia, né? Sim, sim. Do ponto da União Europeia, eles ficaram sentidos realmente desse afastamento. O presidente da França, Emmanuel Macron, ele convocou uma reunião, houve essa reunião nos últimos dias, e ele está iniciando uma movimentação também de alianças para os europeus conseguirem uma posição de força para negociar nessa parte. Do ponto de vista do Volodymyr Zelensky,
ele cancelou uma viagem que ele faria para a Arábia Saudita, onde ocorreu. Ele argumentou que realmente ele não queria que essa viagem de alguma forma sinalizasse um apoio ao que estava sendo feito. Hoje, tá chegando lá, já chegou na Ucrânia, o assessor especial dos Estados Unidos para a negociação da Ucrânia, o general Keith Kellogg. Ele vai se reunir com o Zelensky. O Zelensky hoje, inclusive, já falou um pouco sobre isso. Ele rebateu essa fala do Trump, rebateu uma série de outras acusações do Trump, dizendo que ele vive num espaço de desinformação e que as coisas que ele fala não correspondem à verdade. Mas que ele tem esperança na realização de um acordo que se chegue à paz. Mas não nos termos que está sendo proposto, inclusive com a perda territorial da Ucrânia. E essa perda, essa questão dessa cessão, né, é uma cessão para a Rússia, né? A Rússia acaba saindo ganhando com esse acordo de paz aí que o Trump quer propor, mas isso mostra uma coisa que a gente falou, que também se mostra nas negociações do Trump a respeito de Gaza, que é a atuação do Trump Tower, do Trump empresário e não do Trump presidente, que acaba se misturando, né, nessa gestão dele na Casa Branca. O Trump não é famoso por saber separar público de privado. Isso daí, ponto. A forma dele negociar as questões são muito próprias dele. Né? Uma coisa que está chamando muita atenção nessa reunião, primeiro, quem estava presente lá em Riad era o Steve Witkoff, o negociador para o Oriente Médio. E o Steve Witkoff, antes de ser nomeado no início do ano o representante para negociações no Oriente Médio, para a solução de Gaza, e ele foi um dos responsáveis pelo cessar-fogo de janeiro, né? Ele é um empresário do ramo imobiliário, que é o ponto de contato que a gente tem desses interesses que você falou e que são notórios do Trump com a Rússia. Né? O Trump, e não é de hoje, em 1986, quando ainda era a União Soviética, o Trump viajou para a Rússia, ele se encontrou com o embaixador soviético na época, porque ele tinha interesse em construir um hotel ao lado do Kremlin. Né? Aí ele aconteceu, ele colocou, ele é tão orgulhoso dessa movimentação, que na época era até proibida, assim, era muito restrita a viagem de americanos não era proibida, mas extremamente restrita, viagem de americanos para a União Soviética, e ele colocou no livro de memórias dele falando isso. Agora, um ano passou, nada aconteceu. Mas isso tem mais coisa acontecendo, não é a primeira vez, nem foi a última. Em 1996, ele novamente foi na Rússia. Ele tinha um plano para comprar 250 milhões de dólares em imóveis russos para construir hotéis de luxo. Ele fez essa movimentação, etc. Não avançou. Em 2000 até 2005, ele entabulou uma negociação com um empresário russo com nome até ocidental, Felix Sater, e um grupo americano. Aí eles estavam tentando novamente construir a famosa o hotel que ele sempre quis lá. Aí esse empresário russo apareceu com um terreno de uma fábrica de lápis que ia ser destruído para construir o hotel. Não avançou. Mas a aproximação entre Rússia e Casa Branca, e Trump e Rússia, foi muito rápida. O filho dele, o Donald Trump, em 2008, num encontro imobiliário, ele falou, não com detalhes, mas disse que parte substancial da carteira de ativos é de russos. Em 2013, o Trump, que na época também era organizador do Miss Universo, ele foi para a Rússia e lá na Rússia aproveitou para mais uma vez fazer contatos e divulgar publicamente que ele tinha interesse em fazer negócios. 3 anos depois, ele entrou na carreira política. Ele se lançou candidato, ele participou dessa montagem e durante a montagem aconteceu um escândalo da divulgação dos e-mails que a Hillary Clinton, que era secretária de Estado e candidata à presidência, ela vazou documentação pública por e-mails de Gmail. Uma investigação dos Estados Unidos apontou responsabilidade da Rússia nesse vazamento.
E o depoimento de um ex-advogado do Trump na época, Michael Cohen, revelou muitos detalhes, inclusive uma viagem do Donald Trump Jr. à Rússia, em que ele teria negociado diretamente para a liberação disso. E isso daí foi andando. E confirmou também os planos do Trump, da Trump Tower. Em 2017, entra uma coisa um pouco diferente. Em 2017, a Reuters anunciou, numa reportagem, os investimentos de 63 empresários, homens de negócios russos, em torres da Flórida do Trump. Seriam 98. Só que 98 milhões de dólares em investimento, a compra disso. Só que esse número pode ser um pouco maior, porque a compra desses imóveis, são mais ou menos 2 mil imóveis nessas torres, uma boa parte, quase metade, foi comprada num sistema em que é feito por sociedade de responsabilidade, esqueci o último nome, mas é LLC. O que acontece? Você não precisa indicar quem que é o dono. Então, mais empresas e mais pessoas poderiam estar participando. Então, essa daí não quer dizer obrigatoriamente que Trump está vendendo a Ucrânia em nome de negócios na Rússia. Mas mostra muito bem que não é o único exclusivo interesse dele nessa área. Não é acabar o conflito necessariamente, mas viabilizar, né, uma expansão de negócios que ele sempre quis que acontecesse. Vamos colocar de uma forma mais grosseira, se unir o útil ao agradável. Exatamente, Fred. E a gente então acompanha porque a gente tem essa expectativa de os dois se reunirem pessoalmente, agora ainda em Riad, né, na Arábia Saudita, no futuro próximo, e a gente fica aí nessa expectativa de como isso vai se desenrolar e quais vão ser as reações, tanto da Europa quanto da própria Ucrânia.